homens da terra, senhores barões da terra, preparai vossa mortalha, porque desfrutais da terra, e a terra é de quem trabalha. Bem como os frutos que encerra, senhores barões da terra, preparai vossa mortalha. Chegado é o tempo da terra, não há santo que vos falha, não há foice contra a espada, não o fogo contra a pedra, não o fuzil contra a enxada, união contra a granada, reforma contra a metralha. Senhores donos da terra, juntai vossa rica tralha, vosso cristal, vossa prata, luzindo em vossa toalha, juntai vossos ricos trapos, senhores donos da terra, que os nossos pobres farrapos, nossa juta e nossa palha, vem vindo pelo caminho para manchar vosso linho com o barro da nossa guerra. E a nossa guerra não falha. Nossa guerra forja e funde o operário e o camponês. Foi ele quem fez o forno, onde o pão que comeis, com seu martelo e seu forno, sua lima e sua torquês. Foi ele quem fez o forno, onde assa o pão que comeis. Nosso pão de cada dia, feito em vossa padaria, com trigo que não colheis. Nosso pão que forja e funde o camponês e o operário, no forno onde cose o trigo, para o pão que nos vendeis. Nas vendas do latifúndio, senhor latifundiário. Senhor grileiro de terra, é chegada a vossa vez, que ouvis e que berra, é o brado do camponês, clamando do seu calvário contra a vossa mesquinhez. O café vos deu o ouro, com que encheis vosso tesouro. A cana vos deu a parta, que reluz em vosso armário. O cacau vos deu o cobre, que atirais no chão do pobre. O algodão vos deu o chumbo, com que matais o operário. É chegado a vez, senhor latifundiário, senhor agronegócio. Em toda parte, nos campos, junta-se a nossa outra voz. Escutai, Senhor dos campos, nós já não somos mais sós. Queremos bonança e paz para cuidar da lavoura, colher o milho que doura. Queremos que a terra possa ser tão nossa quanto vossa, porque a terra não tem dono, senhores donos da terra. Queremos plantar no outono para ter na primavera amor em vez de abandono, fartura em vez de miséria. Queremos paz, não a guerra, senhores donos de terra. A se ouvidos não prestais as grandes vozes gerais que ecoam de serra em serra, não há santo que vos falha, não há foice a nossa guerra não falha. Bom dia a todos os internautas que estão conectados nas redes sociais do NEAVE. É com muita alegria que a gente inicia mais um espaço chamado Raízes do NEAVE, reflexões necessárias em nosso tempo. Hoje nós estamos contando com a presença da companheira Islândia, a companheira Islândia, que é professora da Universidade Federal do Paraná, Islândia Bezerra. Ela é nutricionista, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com mestrado e doutorado em Ciências Sociais também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem estágio de pós-doutorado na Universidade Autônoma de Chapingo, no México. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa Mongaru Alimentar, que discute soberania e segurança alimentar e nutricional. Professora associada do Departamento de Nutrição, então da Universidade Federal do Paraná, colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, educadora colaboradora da Escola Latino-Americana de Agroecologia e atualmente é a presidenta nacional da Associação Brasileira de Agroecologia. Bom dia, Islândia.
Me ouve, Slândia? Olha, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas foi falhado agora a sua fala e eu estou escutando, agora eu estou escutando. Vocês me escutam bem? Eu escuto bem. Então, bom, são as tecnologias que a gente tem que lidar com elas. Exato. Sim. Então, Obrigada hoje, inicialmente, né? Bom dia. então nós convidamos hoje a Islândia para contribuir conosco um pouco, desenvolvendo algumas reflexões em relação às políticas públicas, principalmente as políticas públicas voltadas à produção de alimentos saudáveis e para o fortalecimento da agroecologia. Um debate necessário, mais necessário nos tempos que estamos vivendo hoje na Islândia. Sim, com certeza. A gente gostaria, Islândia, que você falasse um pouco para nós sobre as principais políticas públicas que nós temos hoje voltadas à agroecologia no Brasil. Então, se a gente levar em consideração todas as, né, todos os retrocessos que a gente tem tido nos últimos meses, né, então a gente pode dizer que em termos de políticas públicas, a gente está um pouco aquém do esperado, né? Na verdade, o que a gente tem de fortalecimento da agroecologia, obviamente que as políticas públicas que a gente tem, né, foi uma conquista dos movimentos sociais, das organizações sociais, né, os próprios NEAs, os núcleos de estudos em agroecologia contribuíram e contribuem ainda de forma muito intensa, né, nessa reformulação das políticas públicas. Mas a gente pode dizer que o fortalecimento da agroecologia hoje, concretamente, ela está se dando de uma forma muito altruísta, né? Por vários Exato. coletivos na sociedade, os movimentos sociais de base. Claro que a política pública ela dá ela precisa existir para dar esse suporte, né? Mas ela não é a única coisa que está acontecendo que a gente pode dizer, não são as únicas, né? Que a gente pode dizer que está fortalecendo a agroecologia. Atualmente a gente tem a alimentação escolar, ainda que estejamos, né, nesse período, né, de suspensão das aulas, então foram vários os movimentos, tanto do segmento da soberania e segurança alimentar e nutricional, como da agricultura familiar, que pautaram, né, junto aos estados e municípios, e ainda estão pautando, porque alguns não conseguiram efetivar, né, a compra da agricultura familiar para a manutenção da alimentação, né, da oferta de alimentação saudável, in natura, especialmente para aquelas famílias consideradas em situação de vulnerabilidade, né. Então, a gente tem algumas iniciativas bem concretas, né? A gente tem municípios, aqui mesmo no Paraná, por exemplo, nós temos registros de municípios que têm comprado, sim, da alimentos, né, da agricultura familiar, agroecológica, e tem formado uma espécie de kit, né, uma sacola com alguns itens, e essas famílias elas vão até em sistema escalonado, com todo um controle, né, para não haver aglomeração, vão até as escolas pegar esse kit, né? Claro que aí entram vários critérios sociais, né, renda, inserção em alguns programas sociais, a própria inserção na política de renda básica emergencial, né, que em que pese os vários problemas de vários não acesso ou acessos indevidos, né? Mas Sim. algumas pessoas são caracterizadas que estão acessando a renda básica, está tendo, por exemplo, acesso aos alimentos que seriam destinados à alimentação escolar, mas de uma forma mais escalonada. Então, essa é uma das políticas, digamos assim, de fortalecimento da agroecologia, que mesmo que estejamos vivendo esse tempo, esse período de recesso, né, de suspensão mesmo,
ela continua acontecendo, né? Ela precisa, na verdade, Sim. continuar acontecendo, porque são várias famílias, né, agricultores e agricultoras, jovens, né, organizações, coletivos que se inseriram no fornecimento do PENAE, né, da alimentação escolar, e com a suspensão das aulas se viram, opa, e agora, né, como é que a gente vai melhorar, vai conduzir o processo, né, seguir na oferta dos alimentos que a gente se programou para produzir. Então, alimentação Islândia, escolar. Uhum. a gente, olhando um pouquinho para trás, a gente pode perceber que essas políticas públicas são muito recentes no Brasil, né? Tipo, eu estava pensando, voltando um pouquinho para o tempo, né? Uhum. As políticas públicas no Brasil, elas sempre foram predominantes para o agronegócio, né? Dá para dizer Uhum. assim, voltar lá no século XIX, a Lei de Terras foi uma grande política pública do Estado brasileiro para legalizar a propriedade privada, né? A própria Isso. subvenção da vinda de africanos que se tornaram escravos aqui no Brasil tinha participação do Estado. Aí, no século XX, todo o financiamento do Estado brasileiro para a Revolução Verde, a partir dos anos 40, 50, 60, né? Então, Uhum. se a gente for falar políticas públicas para alimentação e nutrição, e uma perspectiva de fortalecimento da agroecologia, é muito recente, né? Sim, certamente é tudo muito recente, né? E diga-se de passagem que essas conquistas, essas recentes conquistas, elas só aconteceram porque os movimentos, né, esses coletivos, o segmento da agricultura familiar, a partir das suas organizações, né, associações, coletivos, cooperativas, pautaram isso na agenda pública, né? Obviamente que a gente tem também uma política nacional de produção e estímulo, né? De produção orgânica e agroecológica, que temos um plano, mas obviamente que diante de tantos retrocessos, esse também tem sido uma perda, né, significativa em termos de recurso, em termos de editais, né, de processos. As próprias universidades, por exemplo, que trabalham no fortalecimento da agroecologia nos territórios, a partir dos NEAs, está sem financiamento, né? Sem subsídio para pautar a execução dessas políticas nos seus territórios. Então, as coisas têm acontecido a partir de várias frentes, né? A alimentação escolar mesmo, ela é uma política pública talvez a mais antiga do mundo nesse cenário da alimentação escolar. Mas somente a partir de 2009, que eu veja, ela já tem mais de 10 anos, e a gente Exato. continua chamando ela de a nova lei da alimentação É, escolar. Somente a partir de 2009 é que ela traz, né, esse destaque no fortalecimento da produção local e, obviamente, se for agroecológica, ele tem um acréscimo, né, tem um subsídio a mais de 30% no valor do alimento. Então, veja, o PNAE, a Política Nacional, que na verdade se chama Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas a gente considera como uma política pública, né? A política pública da alimentação escolar, ela data de 1954, né? Começou como uma sim. campanha, algo muito pequeno para atender centros urbanos, e somente em 2009 é que ela leva em consideração os aspectos culturais da alimentação local, da alimentação regional, o fortalecimento dessa produção local e regional, e ela acontece por quê? Né? Por que essa alteração tão, digamos assim, tão revolucionária nessa política pública? A partir da experiência que a gente teve com o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. Né? O PAA, que desde 2013, a partir, né, depois da deflagração de uma operação da Polícia Federal, né, que aí saiu de uma forma intempestiva e irresponsável, né, criminalizando organizações da agricultura familiar. Desde então, o Programa de Aquisição de Alimentos ele tende a estar sendo minado, literalmente, como um programa, né, Então, Islândia, pelo governo. eu até queria tocar nessa questão, né? Porque eu penso que foi a partir do PA e do PNAE que o Brasil pôde sair do mapa da fome, né? E essas políticas públicas, eu acho que são políticas públicas emancipatórias que eram voltadas à agricultura familiar, à agricultura camponesa.
Aí eu estava atrás de um dado antes. Em 2012, teve 586 milhões de reais destinados ao PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Agora, nós temos um pouco menos de 150 milhões. Olha o tamanho do corte. Na tua opinião, isso, além de prejudicar assim, a produção de alimentos do campesinato, tu não acha que também o Brasil pode voltar ao mapa da fome diante dessa realidade? Olha, Gerson, o Brasil seguramente já voltou para o mapa da fome, né? Então, assim, a gente tem os índices cada vez mais alarmantes e agora, no período de pandemia, né? As populações vulneráveis que antes tinham acesso mínimo, né, às questões de renda, aos acessos, por exemplo, o próprio PAA, na sua modalidade de compra com doação simultânea, né, onde o Estado garantia a compra, a comercialização daquilo que era produzido e doava para organizações, instituições, né, organizações da rede socioassistencial. Então, esse corte no programa de aquisição de alimentos, ele tem sido, na verdade, tem sido trágico em várias dimensões, não apenas para a população urbana, mas também e principalmente para a população rural. Então, muitas famílias se organizaram nos seus sistemas de produção de transição agroecológica, ou ainda que não, né? mesmo usando algo de agrotóxico, né? Eram famílias que estavam tinham sua produção garantida, a sua comercialização a partir do PAA. Né? Então, com certeza, esse dado do país voltar, né, ao mapa da fome da FAO, ele já estava nesse limbo há alguns anos. Então, a gente não tem dados mais atualizados sobre essa constatação, apesar de ter saído recentemente o documento da FAO, né, que mapeia novamente. A cada ano, a FAO divulga um documento sobre o grau, o nível de insegurança alimentar e nutricional mundial. Né? Então, só que são dados agregados, são dados que levam em consideração a folha de balanço, a exportação. Então, a gente precisa olhar com cuidado os novos dados, né? Porque seguramente a gente tem muitas evidências, ainda que empíricas, não necessariamente científicas, que comprovam, sim, que a nossa população vulnerável, a condição de fome, ela tem aumentado. E no período de pandemia, isso tem sido ainda mais alarmante. Né? Então, assim, não é apenas você não ter o que comer, é simplesmente aquilo que você come, o que é que você está tendo acesso para comer. Né? Então, a gente tem os dados que a gente tem de redução de consumo de alimentos in natura, por exemplo, né, que é o que a gente chama da tríade da alimentação saudável, é você ter acesso com frequência, né, a vegetais, hortaliças, raízes, tubérculos, frutas, legumes, né, de forma in natura. E isso realmente tem sido reduzido drasticamente nos últimos meses. E, obviamente, que tem a ver com esse acesso, essa produção, essa distribuição, né? Porque muitas vezes o que está sendo produzido não está chegando aos grandes centros consumidores, muito também por consequência da pandemia, né? Das restrições sociais. Então, uma coisa vai levando a outra. E a gente já tem dados de uma crise alimentar, do abastecimento alimentar desse tipo de alimento, né? A gente já tem dados bem concretos nesse sentido. Ô Islândia, tem alguns internautas aqui que me mandaram uma mensagem via WhatsApp e eles estão perguntando o seguinte, são do campo, né? E estão com muita dificuldade hoje da assistência técnica. Assistência técnica, que era uma política assim, que contribuiu muito para o avanço da agroecologia, né? Para a produção de alimentos saudáveis, né?
e hoje as cooperativas dos movimentos não estão conseguindo ter acesso ao ATER, os que tiveram dificuldade em executar. Uhum. Como que está essa situação na tua visão? Olha, essa é uma outra política, né? Se a gente trata a alimentação e nutrição com toda a sua dimensão complexa que ela precisa ter, né? A gente tem que ter esse olhar ampliado. E o olhar ampliado para esse acesso a uma alimentação adequada e saudável passa também por olhar as formas de produção, os modos de produção, né? E obviamente que um retrocesso ou os vários retrocessos que a gente tem, né, tem presenciado nos últimos anos em termos de política pública, a Política Nacional de Ater é uma delas. Então, se a gente leva em consideração que a agroecologia, né, parte de um princípio, né, um princípio básico que é esse olhar as práticas tradicionais de produção, essa reconexão com a natureza, o observar a natureza, né, e entender quais são os fenômenos que estão acontecendo ali, que possivelmente está causando algum desequilíbrio, passa por uma nova assessoria técnica, né? Só que essa assessoria técnica, ela também precisa passar por um novo, digamos assim, um novo olhar técnico, né? Sim, Então, ao longo dos anos, o que é que a gente teve nessa... E aí também entra uma outra dimensão, que é a dimensão da própria formação técnica, né? Da formação de nutricionistas, de engenheiros e engenheiras agrônomas, das engenharias em geral, engenharia de alimentos, né? Veterinária entra no campo das ciências agrárias. Então, como para quem, né, efetivamente a gente está formando, está construindo conhecimento quando pensa em agroecologia. E aí, quando a gente fala dos cursos de agroecologia que a gente tem espalhados por todo o território nacional, pelos núcleos de agroecologia que estão nos IFES, né, que estão nas universidades federais que foram concebidas nesse interior do estado, do país, se a gente tem essa crítica necessária para essa dimensão, para a dimensão da agroecologia, mas se a gente não tem uma política que fomente a contratação desses técnicos e técnicas, que fomente, né, novas possibilidades de inserção, isso fica realmente muito deficiente. E aí, como que a gente vai melhorar essa produção de alimentos saudáveis, de alimentos sem veneno, se a gente tem um déficit nessa assessoria técnica? Então, está tudo muito interligado, né? Então, é exato. importante a gente levar a dimensão do simples ato de comer, né? Ele não é apenas o levantar o talher e pôr na boca, ou pegar a fruta e pôr na boca, né? Existe toda uma dimensão social, cultural, ambiental, técnica, que precisa ser levada em consideração. E, com certeza, a Política Nacional de ATER, com seus inúmeros cortes, né, tem dificultado a atuação da assessoria técnica em agroecologia pelo Brasil afora. Né? Então, são vários coletivos, as próprias organizações de agricultores e agricultoras que vão, né, literalmente tocando as atividades de prestar uma assessoria, de trabalhar com intercâmbios, né, nos territórios, da troca de saberes, para poder fomentar e fortalecer a agroecologia como um todo. Em Islândia, a gente percebe que cada dia se intensifica mais o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Uhum. E isso vem gerando grandes impactos na saúde das pessoas, mas também no meio ambiente, né? E a semana passada, o governo federal lançou o Plano Safra, né? 2020 e 2021, com 236 bilhões de reais é o orçamento do Plano Safra. Uhum. Mas você não encontra nenhum investimento entre esses 236 bilhões
para o fortalecimento da agricultura agroecológica, para o Uhum. fortalecimento das ações dos camponeses e agricultores familiares, né? Isso Exato. é muito complicado, porque você não tem uma política pública hoje que fortaleça as ações dos agricultores para produzir alimentos saudáveis. Aí eu queria que você falasse para o nosso público que está assistindo, assim, é difícil fazer agroecologia? Olha, não, não é difícil, não. Eu vou dizer que é difícil, tá doido? Veja, é difícil o contexto, né? O contexto político, a conjuntura política e econômica, ela realmente está dificultando muitos processos, isso não tenha dúvida, né? Mas, como você falou no início, ao longo dos anos, a gente sempre teve no Brasil o investimento, o subsídio para a produção no Brasil sempre foi voltado ao agronegócio, né? Isso não é novidade, a gente não nenhuma besteira, nenhuma abobrinha. Pelo contrário, né? A gente sempre ficou, e essa é uma demanda, eu lembro muito de uma fala de uma mesa que eu participei um outro dia, e já faz algum tempo, com o representante do MST, do setor de produção, e ele fala assim: a gente sempre ficou com as migalhas, né? Com as migalhas em termos de recurso de investimento para a produção de alimentos que abasteça, né, o abastecimento nacional. A gente sempre ficou com as migalhas, né? E quando eu falo a gente, eu também me incluo nessa, eu faço parte de um grupo que é o grupo Tchê de agroecologia, que é vinculado à rede Ecovida, né? Nós somos Uhum. vinculados ao núcleo Maria Rosa da Anunciação aqui na região metropolitana de Curitiba. E para mim é sempre um aprendizado estar nesse grupo, né? Com famílias, com homens e mulheres, agricultores e agricultoras. E a leitura que a gente tem, né? E eu parto desse convívio com essas famílias, é exatamente isso, né? Esse negligenciamento nos investimentos. E quando tem algo de investimento, é tão burocrático, é tão exageradamente burocrático que muitas dessas pessoas desistem de acessar o recurso. Quando a gente fala na produção agroecológica, por exemplo, que vai acessar o Pronaf, né, que também é uma outra, apesar de ter o nome de programa, mas também é uma política, né, que é dos anos 90, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que aí ela vai ser o subsídio da política, né, o orçamento, vai ser dividido por categorias, né? Então, é Pronaf A, Pronaf B, Pronaf C, Pronaf D, Pronaf E, sendo que a maior parte do recurso está sempre voltado para a produção do agronegócio, a produção agroexportadora, né? A produção agrícola e pecuária voltada à agroexportação. E é exatamente esse mesmo recurso que financia 85% do que se utiliza de agrotóxico no país. Então, é uma correlação tão direta, né? Então, eu tenho o subsídio para produzir, para exportar, ao mesmo tempo, eu também tenho uma chancela do Estado para contaminar, porque a maioria desses agrotóxicos, a maioria, eu diria que um percentual significativo, né, tem o quê? As chamadas isenções fiscais. Então, Exatamente. eu não só destruo florestas, eu não só exproprio povos tradicionais, comunidades quilombolas, povos indígenas, comunidades rurais que está, né, no país afora, como eu também tenho a chancela do Estado para contaminar a água, para pulverizar com agrotóxicos, né? Então, assim, eu sinto estar falando desse tema, mas é porque é algo que tem muito a ver com aquilo que você colocou antes. Então, nós exportamos, o Brasil exporta soja, exporta milho transgênicos, né? E a gente volta, e esse retorno vem para nós nos chamados produtos ultraprocessados. Eu nem gosto de chamar de alimentos, não, porque eles não são alimentos, né? Exatamente. Uma outra classificação que a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos não reconhece é o termo ultraprocessado.
eu brinco, né? Tem um programa de humor que ele fala, né? Ultraprocessado lembra uma pessoa que foi condenada tantas vezes, que ele foi ultraprocessado, né? Então, essa pessoa deveria estar presa numa cadeia de segurança máxima. Exatamente a mesma terminologia que eu uso para alguns produtos comestíveis. Eles são tão ultraprocessados que eles nem deveriam sair da cadeia. Né? Então, assim, fazendo a analogia de processar, né, judicialmente. Então, esses produtos comestíveis ultraprocessados, que a Bia não reconhece esse termo foi cunhado no Brasil por uma equipe de pesquisadores e pesquisadoras, né? Médicos, médicas, nutricionistas, de vários centros de referências do país, e a Bia não reconhece esse termo, né? Então, por quê? Porque o termo em si ensina, né, esclarece para as pessoas que determinados produtos nem deveria ser chamado de alimento. Então, para a BIA, Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, os chicletes, goma de mascar é alimento. Para nós isso não é alimento. Né? Exatamente. Então, o que é que o termo... E aí esse termo foi cunhado por essa equipe de pesquisadores e pesquisadoras, e em 2014 nós tivemos o lançamento do Guia Alimentar para a População Brasileira, que aí especifica esse termo. Né? E aí, veja, esse termo de ultraprocessados, o que são os produtos, eu ia dizer alimentos, o que são os produtos ultraprocessados, né? Se você tiver a curiosidade e tiver uma lupa, porque muitas vezes você nem consegue acessar a informação, né? Mas se você tiver curiosidade de olhar os ingredientes de alguns produtos, se tiver de 3 a mais substâncias que você desconhece, esse é um produto ultraprocessado. Né? Então, eu costumo também dizer, fazer uma analogia. Se você não conseguir reproduzir a receita, é um ultraprocessado. Né? Então, esses produtos ultraprocessados voltam para a gente como resíduos desses cereais, grãos e cereais que nós exportamos. Então, se você tiver curiosidade também de observar nesses ingredientes, vai ter lá soja, milho ou milho e soja, né? Essa combinação desse resíduo. Então, a indústria se apropria, né, de altas tecnologias, e aqui vale uma ressalva, eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, né, como uma nutricionista agroecologista, né, eu gosto da tecnologia, eu admiro, mas essa tecnologia ela precisa ser apropriada pelo povo. Né? Ela não tem que ser... Josué de Castro, em 1946, quando escreveu Geografia da Fome, já falava sobre isso. Né? Que a tecnologia, essa construção do conhecimento, ela não tem que ser apropriada por empresas transnacionais que vai determinar literalmente aquilo que se vai comer. Né? A tecnologia ela tem que ser apropriada pelo povo. As populações, os povos do mundo precisam se apropriar, tomar conhecimento, tomar saber do que tem de mais alta tecnologia para poder melhorar suas condições de vida. E, obviamente, respeitando a natureza, né? Então, a gente tem aí um conglomerado, é muito complexo. Então, quando se pensa em falar de políticas públicas de alimentação e nutrição, em geral, nos vem à cabeça a alimentação escolar. Mas a alimentação escolar, digamos, é a política que está na ponta desse sistema alimentar, né? Até esse alimento chegar na mesa das escolas e hoje chegar nos kits, né, que estão sendo entregues em algumas escolas, esse alimento ele passou por né, por várias dimensões aqui que a gente precisa enxergar. Então, isso não é simples, né? Mas quem disse que a vida é simples? Sim. A gente estava lembrando aqui, Islândia, só voltando um pouquinho atrás, das poucas políticas públicas que existem, hoje ainda a agricultura camponesa e familiar, e quem apoia tem muita dificuldade em acessá-la e executá-las, né? Nós mesmos aqui, o NEAV,
nós tínhamos uma política, temos ainda uma política pública que acessamos faz 2 anos, e para identificar a agricultura familiar, a produção da agricultura familiar aqui nos territórios que nós atuamos, e estamos com muita dificuldade em dar sequência ao projeto pela burocracia que foi sendo criada, né? Só trazer esse elemento, né? Mas eu queria reforçar o que tu falou por último ali, porque aqui a gente trabalha com bastante população urbana também, né? E muitos dos que estão assistindo hoje são da cidade, né? E quando a pessoa estiver consumindo um produto que não tem origem da agricultura familiar e camponesa, ela deve pensar antes de consumir esse outro alimento que ela está também fortalecendo a destruição da natureza, está fortalecendo o agronegócio, né? Está fortalecendo a desterritorialização dos camponeses, a perca dos seus territórios, ao maior desmatamento das florestas, né? Então, eu queria trazer para ti assim um outro elemento para a gente pensar junto. Para a gente massificar a produção agroecológica, que é uma demanda, é uma necessidade da sociedade, além de políticas públicas, assim, digamos, recursos financeiros, você não acha também que é importante a reforma agrária? Ela só é fundamental, Gerson. Ela só é fundamental. Então, assim, quando a gente pensa, e essa ocupação das cidades, ela tem muito a ver também com a questão da estrutura agrária, né? A concentração fundiária. Então, falar numa produção de alimento saudável sem mencionar, né, sem problematizar a concentração agrária, sem mencionar e sem problematizar a estrutura agrária e rever, né, e trazer elementos reflexivos, mas também transformadores para que as pessoas possam compreender do porquê que existe o movimento dos sem terra, né, o MST. Por que existe o MST? Né? Por que existe um movimento internacional, que é a Via Campesina, que pauta a discussão da reforma agrária como política de Estado em todos os Estados-nações? Não é por acaso. Né? A terra, como meio de produção, assim como a água, assim como a assessoria técnica, né? Assim como crédito, recurso, ela é fundamental para a produção de alimentos saudáveis. Né? Obviamente que a gente não vai sair de um ranking, né, do Brasil, que tem, nos últimos anos, o maior consumidor de agrotóxico. A gente não vai sair desse ranking assim do dia para a noite, né? Mas a gente precisa minimamente enxergar que existem possibilidades, que é possível. Né? E aí, quando a gente fala em estrutura, em rediscutir, redefinir e pautar uma política nacional de reforma agrária, tem tudo a ver com o acesso das mulheres, por exemplo. Né? Tem tudo a ver com essa possibilidade que nos foram cerceadas de produzir alimentos saudáveis no meio rural, mas também nas cidades. A agricultura urbana hoje ela tem uma marca, né? Já está muito bem definida no Brasil e a gente é referência. Alguns lugares são referências, né? Nas experiências de agricultura urbana, e muitas experiências são lideradas por mulheres. Por que será? Né? Por que será? Por que será que mesmo no século XXI, em 2020, a gente tem ainda que estar pautando, né, que as mulheres precisam ter o seu direito a titulares de terra? Né? Então, assim, aí a pandemia ela vem e escancara as várias desigualdades que a gente tem, as desigualdades de acesso aos meios de produção, né? As desigualdades que pautam a questão racial, as desigualdades que pautam as questões étnicas, as desigualdades que pautam as questões de classe. Então, assim, quando a gente hoje tem uma situação, uma conjuntura internacional de pandemia, o modelo que está posto, que é hegemônico, ele está sendo questionado. Ele está sendo questionado por várias pessoas, né? Mas também ele está sendo questionado pela própria natureza. A natureza está chegando e está dizendo assim, olha, espera aí, né? Então vocês, seres humanos, vão ter que
se alinhar aí a outro caminho. E com certeza não é esse modelo que mata, contamina, expropria, né? Que é o modelo do agronegócio, que nós exportamos para a África. Né? É um detalhe, um mínimo detalhe, um pequenininho detalhe. O modelo do agronegócio brasileiro, ele é altamente, né, quisto no continente africano. Por que será? Quem é que detém os meios de produção? Né? E aí, quando a gente vem para esse universo das cidades, né, essa ocupação justa das cidades, onde é que estão as famílias, né, trabalhadoras? Estão vivendo em periferias, estão vivendo mal, né, muito mal, com condições de acesso precário à água, à luz. Né? Imagine terra para produzir. Né? Imagine quintal para produzir, imagine. Então, a pandemia tem trazido também, tem escancarado para a gente essas desigualdades e de como as mudanças das práticas alimentares, por mais simples que elas possam parecer, elas vão reverberar de uma forma muito potente numa outra dimensão, que é a dimensão dessa produção limpa, dessa produção consciente, né? Que isso vai gerar saúde. Exatamente. Tem um ditado no México, um ditado popular mexicano que eu amo. Não sei se é no México. Eu li, né, quando eu estava lá. E o ditado diz assim: o teu chão, ele tem terra. Obviamente não se aplica a quem mora em apartamento, né? Mas se você mora em terra firme, né, em terra, em casa, o teu chão tem terra. Né? Rompe esse chão e planta. Esse é um ato revolucionário. A agricultura urbana está aí para nos mostrar isso, Gerson. Né? Então, quantas experiências de agricultura urbana que a gente tem, de coletivos, de populações periféricas que ocupam, né, terrenos baldios, espaços em escolas, em unidades de saúde, né? Obviamente, nessa parceria, nesse diálogo necessário, né, que tem que acontecer para produzir alimento limpo e saudável. Né? Não apenas para se alimentar, mas também como terapia. Né? Como terapia, a gente tem nutricionistas que atuam na residência Saúde da Família e muitas experiências elas conseguem executar em termos de melhoria, de descompensação de diabetes, de hipertensão arterial, a gente chama esse termo, né? Descompensados, quando essa pessoa não consegue manter nesse nível considerado bom, né, para garantir as funções necessárias, vitais, etc. Então, a gente usa esse termo horrível, descompensado, está com diabetes descompensado, né? Mas, enfim, termos à parte, como que essas práticas da agricultura urbana, das hortas comunitárias, das hortas domiciliares, né? Eu tive uma residente da saúde da família que ela trabalhou, que a monografia final de curso dela foi trabalhar a horta, e aí não comunitária, porque não deu certo, não tivemos tempo para isso, mas a horta domiciliar. Mas essa horta domiciliar tinha um componente comunitário, porque as mulheres se juntavam para fazer a manutenção das hortas, né? Então, assim, como que isso empodera? Como que isso liberta? Né? Você produzir o seu próprio alimento limpo e junto com isso você tem o convívio, você tem a troca, né? Você divide angústias, você partilha alegrias. Então, assim, a agricultura urbana ela tem muito que nos ensinar. Eu sou uma leiga na agricultura urbana, assim, eu não conheço, mas tem um movimento, inclusive aí em Floripa, né, em Santa Catarina, tem um movimento da agricultura urbana muito forte, que a gente tem muito orgulho, que muitas pessoas são sócios e sócias da ABA, da Associação Brasileira de Agroecologia. Então, essas pessoas estão sempre nos ensinando nesses Isso é espaços. muito legal. Inclusive, o NEAV aqui tem várias ações voltadas em torno da agricultura urbana, Islândia. Isso. É. Aham. E eu Aham, acho que é muito claro. bacana o que você fala, assim, porque com o desenvolvimento do capitalismo, muitas pessoas que foram viver nas cidades foram se desconectando da terra, né?
E eu vejo assim que a terra é algo muito sagrado, porque ela é parte de nós, nós somos parte dela, né? Se a gente for fazer um estudo da saúde do solo, nós vamos encontrar ali ferro, manganês, Uhum. basalto, fósforo. Agora, se a gente for fazer um exame do sangue, também vamos encontrar isso no nosso organismo, né? Então, nós Sim, somos parte da terra e ela é parte de nós, e ao mesmo tempo a gente começou a se afastar dela, né? Isso é um grande sim. problema, né? Agora, eu queria trazer um outro elemento aqui para ti, para a gente ir quase que finalizando o nosso diálogo, né? Tu colocava essa questão da terra, né? Eu estava esses dias analisando alguns dados da Oxfam, que estuda os Uhum. conflitos territoriais, socioterritoriais, né? E ela colocava que nos últimos levantamentos, 0,3% da população rural no Brasil possui 30% das terras. O que isso quer Exato. dizer é que menos de 1.000 pessoas têm mais de Detém. 30% de todas as terras cultiváveis, né? E a agricultura Uhum. camponesa e familiar, com menos de 30% das terras, produz mais de 70% dos alimentos, né? Isso é muito importante a gente destacar, né? Uhum. E aí, esse dado é ótimo, porque ele é irrefutável, né? Ele é irrefutável, porque aí diz assim: ah, mas a produção orgânica agroecológica ela não tem condição de abastecer o mercado interno, né? De garantir o abastecimento alimentar nacional. Aí eu digo, realmente, tem não. Realmente, se a gente parar para pensar de uma forma muito fria, não. Mas engraçado, né? Mesmo com o pouco acesso à terra que se tem, 70%, segundo o último censo, né? Porque o que deveria ser o último não saiu, traz a informação de que 70% do que é produzido vem da agricultura familiar. Imagine se essa população, se esse segmento social tivesse acesso de fato à terra, né? De fato, a gente não tem uma produção de alimentos orgânicos e agroecológicos que possa garantir o abastecimento nacional. Com a estrutura agrária que a gente tem, não. Por isso, se a gente quer pautar a produção de alimentos saudáveis, a produção de alimentos limpos, sem agrotóxicos, sem transgênicos, né, respeitando a natureza, garantindo a permanência das fontes de água, a gente precisa falar em reforma agrária. Não tem como. Quem é que destrói as fontes de água? Fazendo terraplanagem para fazer as. Quem é que derruba florestas, matas nativas, cerrado, caatinga? É a agricultura familiar que não tem acesso à terra? Ou é exatamente esse modelo que cada vez mais precisa de equipamentos ainda maiores, né? Ainda maiores, ainda mais potentes, porque, claro, a agricultura familiar não vai precisar daquele. Eu nem sei chamar, porque eu não sou dessa área, né? Mas, enfim, aqueles negócios gigantes, aquelas máquinas gigantes que ficam pulverizando sei lá o quê, né? Então, a gente não vai ter isso num lote de 20 hectares, né? Convenhamos. Então, assim, o que a gente tem é exatamente um ciclo muito vicioso, né, de uma produção, de uma construção de um conhecimento que perpetua esse componente da desigualdade do acesso à terra, né? E aí, quando eu falo acesso à terra, porque a terra é isso, nós somos terra, né? Como você bem falou. Mas a terra é apenas um dos meios de produção que a gente precisa pautar nesse campo, né? Fora isso, tem a água. Quem é que está contaminando a água? Quem é que está destruindo as fontes, as nascentes, né? Não é a agricultura familiar, porque a agricultura familiar precisa daquela água, né? Então, assim, a gente precisa parar para pensar que esse dado dos 70% do que se consome no Brasil vem da agricultura familiar, mas ainda detendo pouquíssimo acesso à terra. Imagine se nós já tivéssemos 70% das terras. Né? Se uma política nacional de reforma agrária fosse efetivada, onde várias famílias que hoje estão nas cidades, porque vieram do campo, né? Porque foram expulsos do campo,
pudessem voltar para produzir comida, nós teríamos outro quadro, certamente. E a pandemia está nos mostrando isso. Exatamente. Eu até digo assim que a reforma agrária, ela não tem só uma dimensão social, mas ela tem uma dimensão social, ecológica e, por último, Política. econômica, né? Política. Eu estava lendo alguns artigos a semana passada, e existem vários estudos que estão aproximando esses impactos que estão ocorrendo nos biomas em todo o mundo, inclusive com a Covid-19, né? Concentração de população nas grandes cidades, destruição das florestas, logo os animais selvagens que vivem nas florestas vão saindo das florestas e procurando outros espaços de vida, por exemplo, claro. O morcego, né? Vão atacar muitas vezes grandes criações concentradas de animais, tipo patos, porcos, frangos. Então, esse modelo de agricultura do agronegócio, ele tem um potencial de destruir a humanidade, né, Islândia? Total, Gerson, total, porque exatamente, cada vez mais, ainda que em que pese, né, a rapidez com que os estudos têm saído e, obviamente, os investimentos, né, nessa dimensão biológica, né, de conhecer, de reconhecer o vírus, sanitária, né, para elaboração de vacinas e etc., testes com medicamentos, claro que isso está muito mais potente, né? Mas, por outro lado, as outras áreas do conhecimento estão também garantindo para a gente possibilitando para a gente esse olhar para esse modelo de produção, né? A supressão dos habitats naturais, esse é o termo, né? Um termo bem acadêmico, né? Essa diminuição dos habitats naturais de grandes, né, de uma grande variedade de espécies. Não é apenas morcego, coitado, o morcego não tem culpa. Sim, né? coitado. Coitadinho do morcego. E não é apenas uma variedade de morcego, não é apenas o morcego, são várias espécies que estão sendo extintas, que estão em processos migratórios que nunca tiveram, né? Exatamente pela diminuição dos seus habitats. Em nome de quê? Em nome de um desenvolvimento que faz o quê? Né? Ah, não, mas aí a gente vai diminuir as desigualdades porque a gente vai gerar emprego, vai gerar renda, aí destrói lá uma floresta para construir uma indústria. Ah, é? Qual é o custo disso? Será mesmo que a gente precisa passar por isso, né? Ou experimentar isso, né? Na verdade, o que a gente tem é uma crise, né? A gente está numa crise e ela não é apenas sanitária, que aí são esses outros, né, esses outros pesquisadores e pesquisadoras que vêm nos trazer, não só do campo da agroecologia, né? Não só pelo ativismo ambiental, como se só fosse pouca coisa, né? Mas não apenas, né? Esses pensadores e pensadoras, são várias áreas de conhecimento que apontam que esse modelo que a gente tem hoje no mundo, né, ele está em crise. E nós precisamos enxergar essa crise com esse olhar, né, com esse olhar voltado para outro caminho, né? E aí eu lembro que ano passado foi levantada a hashtag Agroecologia é o caminho aqui na nossa jornada de agroecologia, né? Que a gente sediou enquanto FPR. E eu fico usando essa hashtag até hoje, né? Eu nem sei como é que funciona a vida de prateleira, usando um termo que eu conheço bem, a vida de prateleira de uma hashtag, mas essa hashtag, agroecologia é o caminho, para mim, ela nunca envelhece, nunca caduca, né? Mas é uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, nós estamos na revista RBA, Revista Brasileira de Agroecologia, numa parceria com a Abraço, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, com a Fiocruz, a SEB, Sociedade Brasileira de Etnociência, né? Está numa parceria incrível aí com chamadas de artigos para pensar esse momento da pandemia, né? Então eu faço o convite aqui para vocês, né? O público do NEAV, do Instagram, do Facebook, que isso seja reproduzido em outras redes, para submeter suas reflexões à nossa revista, né? Ela tende exatamente a pretensão maior
é exatamente refletir que esse momento pandêmico ele tem uma consequência, né? Mas ele também tem uma causa. E de onde você está, como é que você reflete, né? Desse lugar que você ocupa, seja na sua experiência da agricultura urbana, seja na sua experiência com povos e comunidades tradicionais, né? Com pescadores artesanais, não sei. Enfim, do lugar que você ocupa, de onde você está, como que você reflete esse contexto, né? Pensando na saúde ambiental e na saúde das pessoas. É um chamado que a gente está fazendo, né, para a revista brasileira, vai ser um dossiê especial, e a gente pretende trazer estes, né, e outros elementos para pensar. E isso é muito relevante o que tu coloca, Islândia, porque a gente tem que fazer esse esforço de pensar uma alternativa, né? Porque Isso. essa agricultura capitalista, por meio do agronegócio, não deu certo, não está dando certo. Como que vai estar dando certo se hoje tem 825 milhões de pessoas que passam fome todos os dias? Você tem 1,6 bilhões de pessoas que estão obesas, com doenças correlacionadas à obesidade, né? Você tem conflitos territoriais em todo os continentes do mundo, né? Então nós temos que pensar uma alternativa, temos que pensar uma saída, e a agroecologia é o caminho. E para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos seguidores, e eu quero dizer também que as pessoas que estão nos assistindo sigam as redes sociais da Articulação Nacional da Agroecologia, sigam as redes sociais do NEAV, que é muito importante, porque esse período de pandemia também está criando novas formas de comunicação, de sociabilidade, que não elimina e que nunca vai eliminar a do contato físico, do olho a olho, mas surge essa necessidade de nós dialogar por esses novos canais também, né? Exato, exato, Gerson. E, bom, eu teria várias mensagens de final para falar para esse público aí, né? Mas uma primeira, não querendo fazer o merchan, né? Mas a gente tem a Associação Brasileira de Agroecologia, né? A ABA, da qual eu estou assumindo a condição de presidenta nacional. Na região sul, quem é a nossa vice é a Isabel, né? Então, a gente tem uma rede sendo bem articulada, né? Nós temos vários NEAs, e é importante que a gente fortaleça espaços que promovem essa reflexão crítica, né? Mas também transformadora. E a aba é esse espaço, né? A aba não aceita, não é que a aba só aceite, né, universitários, professores e professoras, estudantes, não. Nós, na aba, temos a categoria também de associado e associada, que são experimentadores e experimentadoras. Então, agricultor, agricultora, você que é jovem, que nem terminou o ensino médio ainda, mas já está com a agroecologia correndo nas veias, vai lá, né? Conhece a nossa proposta. Nós temos vários grupos de trabalhos, né? Que nesses grupos de trabalho as pessoas chegam, né? Então, os sócios e sócias da aba chegam nesses grupos de trabalho para discutir, para refletir, para aprofundar conhecimento nos mais diversos temas, né? Então, hoje a gente está com 9 GTs. Tem o GT Mulheres, Juventudes, Comunicação e Cultura, Agrotóxicos e Transgênicos, Campesinato e Soberania Alimentar, economia solidária, a construção do conhecimento agroecológico. Então, assim, são os GTs, essa estrutura da aba se organiza a partir desses GTs, desses grupos de trabalhos, que, por sua vez, né, resultam nos congressos brasileiros de agroecologia, que são os CBAs. Então, eu faço um convite a conhecer o nosso site, as nossas redes, e se associe, né? Fortalecer espaços que também nos alimentam. Então, esse momento, ele está exigindo esse chamado, né? Esse chamado mais acolhedor. E um último, não menos importante, né? É para que a gente também aproveite esse momento, e aproveite mesmo, para pensar as nossas relações sociais, as nossas relações que a gente tem com a gente mesmo, né? Mas também com as outras pessoas. Nessa pandemia, a gente tem cada vez mais crescente o número de violência doméstica contra as mulheres, né? Então, a gente precisa pensar, né, e concretizar o lema que foi cunhado também pelas mulheres da ABA e da ANA, que é: sem feminismo não há agroecologia.
E o feminismo, ele não comporta, né? Assim como a agroecologia, não comporta a violência, não comporta o sexismo, né? O racismo. Então, a agroecologia, ela, na sua múltipla, né? Nas suas múltiplas dimensões e toda a sua complexidade, ela não comporta injustiças, né? Sejam elas sociais, ambientais. E a gente está com a campanha nacional, né, direitos são para mulheres e homens, e as responsabilidades também. A campanha nacional pela divisão justa das tarefas domésticas. Né? É nessa pandemia também que se escancara o quanto nós, mulheres, nos dedicamos ao cuidado, né? Aos cuidados da família, aos cuidados da casa, aos cuidados da horta, dos animais, quem está no rural, né? E quem está no urbano também. Então, assim, pensar que as atividades, as tarefas domésticas, elas também são responsabilidades dos homens, dos meninos e das meninas. Né? Então, cuidem das mulheres que estão ao seu redor. Né? Nós precisamos também ser cuidadas. Eu acho que esse é um recado que eu não poderia deixar de mencionar. E sem feminismo não há agroecologia, gente. Não tem como. Isso é ponto pacífico. Obrigada. Ótimo. Muito obrigado, Islândia, por você ter aberto um espaço na sua agenda para contribuir conosco. O NEAV agradece de coração e muito obrigado a todos os internautas que nos acompanharam nessa atividade. E o Raízes do NEAV, Reflexões Necessárias, vai estar desenvolvendo outros eventos e, para vocês saberem, devem estar acompanhando nossas redes, tá? Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.